do livro de Gálatas para dar continuidade no nosso assunto, para finalizar esse livro aqui também. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Só um verso já nos leva para um pensamento, já nos leva para um conhecimento aqui profundo e que muitas vezes a gente esquece, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual tipo de escravidão? Qual jugo? Né? Às vezes a gente se pega pensando em um tipo somente. Escravidão é uma palavra muito vasta, é uma palavra que envolve muita coisa, e tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos mantém acorrentados, podemos chamar de escravidão. E muitas vezes podemos confundir isso com liberdade. Então que tenhamos muito claro em nós a definição do que é liberdade e do que é escravidão, né? Em Cristo eu tudo posso. Tá bom. Não é porque eu tudo posso que eu tudo vou fazer. Porque a nossa maior liberdade está justamente na capacidade que temos de dizer não a certas coisas. Não é porque podemos tudo, que temos acesso a tudo, que devemos tudo, que devemos fazer. Isso não é liberdade. Isso nos torna escravos da nossa liberdade. Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui, porque eu sei que está confuso. Imagina você vai num restaurante de comida livre, à vontade, num buffet livre. Logo, todo aquele buffet, todos aqueles pratos estão à sua disposição. Já chama-se de à vontade, de buffet livre, justamente por isso. Porque tudo está à sua disposição. Você vai comer tudo que tem ali? Às vezes você não gosta de uma coisa, não gosta de outra, outra te faz mal, outra te dá alergia e tal. E então a tua liberdade está onde? Em poder olhar para tudo aquilo que está disponível e dizer isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não como, aquilo ali eu quero. Então não é porque você tem liberdade que você vai aceitar tudo e comer tudo que está ali. O princípio da liberdade começa justamente quando você pode dizer não para algumas coisas. Se não, se você tem que comer tudo que está disponível naquele buffet, logo você se torna escravo dessa liberdade. Ficou mais claro? Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né? Na sequência, a gente vai entender qual escravidão, qual jugo e tudo, a gente vai entender melhor. Verso 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Aqui ele dá um exemplo de escravidão, um exemplo de imposição que era dado para aquele povo naquela época e tal, para dizer assim, olha, antes, né, de Cristo, aqueles que estão debaixo da lei, a lei manda que ao 8º dia o menino seja circuncidado e tudo. Era uma lei, era uma obrigação. Eles não tinham essa tal liberdade de dizer, eu quero, não quero, isso, aquilo e tal. Logo isso vem, essa liberdade vem depois de Cristo, com a sua graça. Mas ainda assim, haviam alguns que queriam voltar a essa escravidão, vamos assim dizer, mas não se dando conta de que era algo que os aprisionava. Por exemplo, se deixavam circuncidar para serem parecidos com aqueles que cumpriam a lei e para dizer, olha, eu sou circuncidado, então eu sou mais santo do que você, porque eu estou dentro da lei, eu estou cumprindo os princípios de Deus. Só que se Cristo veio e nos deu essa liberdade através da graça, quer dizer, eu não preciso mais me submeter
a uma circuncisão para que eu seja considerado mais santo. Eu não preciso me submeter a doutrinas ou tradições para dizer que eu estou mais próximo de Deus, se é que todos entendem aonde o texto nos leva. Eu não preciso voltar a tradições antigas ou cumprir determinados rituais, porque hoje Cristo nos libertou de toda esta escravidão. Verso 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Quer dizer, se eu me submeto a uma série de regras, aqui o exemplo de Paulo é sobre a circuncisão ou não, mas isso a gente traz o paralelo para os nossos dias atuais, e se eu me submeto a um monte de regras, doutrinas, ou aquilo que um diz, o outro diz e tal, que a gente se afasta um pouquinho da palavra, a gente está colocando em questão todo o sacrifício de Cristo e a sua graça sobre nós para dizer, eu preciso cumprir isso, aquilo e aquele outro para que eu esteja correto, para que eu esteja coerente diante dos olhos de Deus. Então nós estamos novamente nos submetendo a um jugo de escravidão, deixando de lado a nossa fé e anulando assim o sacrifício de Cristo. Basicamente, é isso que esses 6 versos do capítulo 5 de Gálatas está nos dizendo. São 6 versos super claros, simples de entender, mas que muitas vezes passam batido, passam de lado, porque ninguém fala muito a respeito disso, porque isso daqui vai impactar outra coisa. Se a gente entender o sacrifício de Cristo, a liberdade que temos e que a fé que praticamos atua através do amor que Cristo nos ensina, isso daqui vai confrontar muito o ensino que circula dentro das igrejas hoje, que serve para escravizar muita gente e não nos permite ter a liberdade que Cristo nos dá. Verso 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí aqui vem um trecho muito conhecido, né? Esse verso 9 aqui é usado infinitas vezes por aquele que controla um povo, e quando tem alguém que levanta uma questão diante da palavra de Deus, a gente vai dizer, olha lá o fermento, ó, vai estragar toda a massa. É isso aqui que Paulo está falando? É isso aqui que o texto nos ensina? Use esse verso aqui para apontar o irmão que é contra você? Não. Mas é nesse contexto que esse verso é usado. A gente é chamado de fermento porque não faz parte de um sistema que devemos todos pensar da mesma forma, ser de acordo com uma só pessoa e tudo. E quando questionados, pronto, o verso sai sozinho do contexto e vem ao encontro daqueles que querem usar pelo bem próprio. E não é nesse contexto que Paulo está empregando o versículo, né? Estou convencido, verso 10 para continuar. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Então quer dizer assim, Paulo está falando para eles aqui, se eu pregasse ainda a respeito da lei, se eu pregasse a respeito da circuncisão, a respeito desse conjunto de regras para dizer que tem que ser dessa forma e tudo,
Por que vocês ainda me perseguem? Ou por que aqueles que não aceitam a mensagem da cruz me perseguem? Estou sendo perseguido justamente porque eu estou dizendo que isso daqui não vale mais de nada. Agora, o que reina sobre nós, ao qual devemos nos submeter, é o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz que nos trouxe tal graça e liberdade. Então, quer dizer, tudo isso que vem sendo dito ali, que vocês têm que fazer assim, têm que fazer assado, têm que se enquadrar naquilo que nós estamos dizendo, já não funciona mais. Então, é por esse motivo que estou sendo perseguido. É o que Paulo diz aqui no verso 11. Eu gosto muito disso, não é nenhum comparativo assim com ele, longe de mim disso, eu estou muito longe do que Paulo foi, mas eu me identifico muito com isso, porque assim, há não muito tempo atrás nós éramos, né, tá aqui a Dani que pode confirmar isso comigo aqui, nós éramos os fermentos, rebeldes, desigrejados, justamente por quê? Porque eu falava assim, olha, tudo isso que eu estou escutando aí não está escrito aqui. O que está escrito aqui me leva para um outro caminho, me leva para uma outra direção, que não é simplesmente fazer parte de um grupo e ser aceito pelas pessoas daquele grupo. Com todo amor e respeito e tudo, mas não é esse o Evangelho de Cristo. Né? Então eu me identifico muito quando Paulo fala a respeito disso aqui, porque eu sei mais ou menos como era difícil, eu acredito que muito mais difícil para ele ali, obviamente, nessa época, dizendo assim, ele fala, olha, estou sendo perseguido por conta da cruz de Cristo. E esse é o nosso objetivo, continuar sendo perseguido por esta cruz. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí aqui ele dá uma puxadinha na orelha ali e fala, olha, presta atenção, liberdade é uma coisa, libertinagem outra e tal, a carne vai falar, ela vai se manifestar, porque somos seres humanos, pecadores, feitos de carne, temos os nossos defeitos, falhas e desejos, e ele sabendo disso, ele alerta, né? Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar, né? Nem muito o que falar a respeito disso. Né? Tenho a liberdade. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Mas nem tudo me é lícito, nem tudo me edifica. A gente já leu isso aqui e a gente vê aqui que não é para que essa liberdade seja usada para dar ocasião à carne. Porque senão eu posso dizer assim, em Cristo eu posso tudo. Então eu vou fazer isso, isso, aquilo e mais aquele outro. Só que a gente vai ver aqui no decorrer do texto as consequências de cada coisa. Né? Amando, então, o nosso próximo como a nós mesmos, é a maneira que devemos servir uns aos outros. Resumindo, então, todos os mandamentos neste, porque, como eu já falei em outras aulas, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, a mim eu não vou fazer mal. Logicamente, então, por consequência, eu não vou fazer mal ao meu próximo. E daí eu tenho todo o resto da lei que vem acompanhado disso. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou prostituir, eu não vou isso, aquilo e tal. Nada daquilo que vai fazer mal para mim eu vou fazer para o outro. Né? Só que aí no verso 15, aqui no último, ele deixa uma dica, né? E a gente vê que muitas dessas dicas não são seguidas e acontece o que a gente vê atualmente. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, né? Quer dizer assim, eu sou santo, vocês são pecadores. Então a minha função é apontar vocês, a minha função é criticar vocês, a minha função... O que vai acabar acontecendo?
Um vai apontar o outro, que vai criticar o outro, que vai... Né? Claro que é uma linguagem figurativa, o que ele está usando aqui no verso 15. Se vocês se mordem e se devoram, quer dizer, se vocês se atacam, se criticam, se ofendem, daqui a pouco vai acontecer o quê? O corpo de Cristo vai crescer forte, saudável, em graça e se desenvolver? Não. A gente vai acabar se matando uns aos outros, de tanto se atacar, se apontar e se criticar. Esse é o ponto de Paulo aqui no texto, né? Verso 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui fica muito bem claro e dividido tudo isso, né? Que é uma guerra constante entre aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e aquilo que às vezes eu tenho vontade de fazer, né? É o dia inteiro de frente assim um com o outro. Um exemplo muito bem claro e explícito aqui, tudo é... Poxa vida, sério mesmo que já está nessa hora eu tenho que acordar? Não, mais 5 minutos, 10 minutos. A carne quer dormir 10 ou 15 a mais. O Espírito fala, levanta 30 minutos a mais cedo para orar. Eu sei que eu preciso, eu sei que é necessário, tem que ser feito. Mas a carne fala assim, não, eu vou descansar mais um pouquinho, depois eu oro. Eu vou ficar mais um pouquinho deitado aqui, a oração eu faço no final do dia, a hora que eu acabar tudo. A gente tem consciência, mas a gente tem a carne que vai um pouco contra isso. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui vem a parte interessante da aula. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Nossa, mas eu escutei falar semana passada, mês passado, não sei, por um pregador muito famoso que diz que Deus é amor e aceita todo mundo e todas as coisas e temos liberdade em Cristo. Ok? Essa parte da Bíblia, então ele pegou, ele rasgou assim, ele falou, tá, vai, isso aqui não vale mais, agora Deus aceita tudo, pode-se todas as coisas. A palavra também vai dizer, ai daquele que tirar um ponto, acrescentar uma vírgula ou coisas assim. Então, né? Essa palavra não deve ser modificada, essa palavra não deve ser mal interpretada. Então, todas estas obras manifestas da carne, está explicitamente escrito aqui, os praticantes não herdarão o reino dos céus. Então, quer dizer, se eu estou dentro dessas práticas, quer dizer que em algum lugar aqui o Espírito não está entrando. Porque as duas coisas não combinam. Uma vai bater de frente com a outra. Ou eu estou alimentando essa parte da carne, manifestando todos os desejos carnais possíveis, ou eu estou vivendo pelo Espírito. Não dá para fazer as duas coisas. Da mesma fonte não dá para sair água boa e água ruim. E tem coisas aqui que não tem duplo sentido ou má interpretação. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. É claro de direto, não tem o que interpretar de uma forma ou de outra. Tem palavra que sim. Eu pulei de propósito, que a gente leu aqui no verso 20, a palavra idolatria entre elas. Porque a gente tem a tendência de dizer que idolatria é olhar para uma imagem, adorar, né, o bezerrinho de ouro e tudo. Mas e a nossa idolatria a pessoas, a nossa idolatria a lugares, a nossa idolatria a bens materiais e tudo, isso conta também.
E muitas vezes tomam o lugar de Deus, tomam o lugar do Espírito. E a gente não se dá conta. Então, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Verso 22. Aqui entra uma palavra muito interessante. Mas o fruto do Espírito é... fruto do Espírito. É uma das poucas vezes também que a gente vai ver aqui na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra fruto, que hoje é muito empregada para dizer assim que a igreja está dando frutos, o irmãozinho está dando fruto, e normalmente isso é associado à quantidade da multiplicação. Uma aplicação extremamente incoerente e incorreta da palavra de Deus. Tá? Não sei se todos vão concordar comigo. Só que eu não posso me permitir a dizer que eu estou dando frutos pela quantidade de gente que eu estou carregando comigo. Pela quantidade de pessoas para a qual eu estou falando. Isso não é fruto, isso é número. Amém? Se o Senhor acrescenta e tudo, não há problema e não é nesse mérito que eu quero entrar. Mas a gente não pode se permitir de chamar isso de fruto, porque o fruto é outra coisa. O fruto é do Espírito e não tem a ver com número, não tem a ver com quantidade. E quais são eles? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque se eles são frutos do Espírito, é o Espírito que faz com que pratiquemos esses frutos. Se é Ele que faz, quer dizer que estamos vivendo pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Automaticamente alimentamos o Espírito e não praticamos as obras da carne. Só que lembra que tudo isso não se faz através de uma chavinha, tá? Agora eu pratico isso, agora eu pratico aquilo, agora isso, agora aquilo. Não, isso é uma construção, isso é diário e isso requer alimentação. Quem mais você alimenta, mais forte ele será. Uma vez um pastor usou um exemplo comigo e isso ficou na minha cabeça e eu acredito que faz sentido. Se para você fizer, guarda aí. Se não fizer, entra por um lado, sai por outro. Não tem problema nenhum, porque isso não é Bíblia, é um exemplo que eu estou dando. A carne e o espírito são dois cachorros que temos no nosso quintal. Para aquele que você mais der comida, mais forte ele vai ser. Aquele que você menos alimentar, mais fraco ele vai ser. Experimenta deixar um cachorro do lado do outro e para um você dá de comer 2 vezes no dia e para o outro você dá de comer 1 vez na semana. Logo, logo você vai ver o resultado. E é a mesma coisa com a gente. É exatamente a mesma coisa. A oração é escassa, a leitura da palavra também, é só 1 vez na semana. Sem contar nos outros meios de comunhão com o Senhor. O espírito é fraco. Por conta das obras da carne, a gente pratica todo dia. A toda hora, a todo momento a gente está alimentando um pouquinho. É a ira, eu estou alimentando. É o ódio, eu estou alimentando. Tudo aquilo que a gente leu aqui, né, do verso 19 ao verso 21, a gente está alimentando. Isso tem uma força tremenda. Tudo depende do alimento. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senão a gente cai no mesmo
erro do verso 15, onde Paulo falava, né? Se vocês se mordem e se atacam uns aos outros, vão acabar se destruindo mutuamente, né? Então aqui a gente não pode ter também essa presunção de ter inveja e atacar ou criticar ou maldizer os outros, porque talvez não tenha as mesmas práticas, não tenha os mesmos ensinos, não tenha a mesma conduta que nós. Então nós, por termos amor uns pelos outros, ao invés de criticar, de apontar, a gente chama para perto. A gente mostra a palavra. E a gente mostra o caminho. Não porque nós somos capazes, porque somos melhores, mas porque estamos sobre a palavra de Deus. Que a partir do momento que a gente deixa de lado e fala, olha, você tem que fazer como eu faço, você tem que fazer como eu estou dizendo. A glória é de quem? É de Deus. Nem sempre, né? Então, que demos a glória a quem é devida. Capítulo 6, para a gente finalizar, é curtinho aqui, mas interessante. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Sério isso aqui também. Porque a gente perde muito tempo analisando a vida do outro, prestando atenção no que o outro está fazendo ou deixando de fazer, na conduta e apontando e apontando. Que tempo a gente tem para analisar a nós mesmos? Que tempo a gente separa para que a gente possa se enquadrar aqui na palavra de Deus e falar, bom, vamos lá, onde é que eu estou errando? No lugar de olhar para o irmão e falar assim, nossa, olha, tá vendo aqui, a palavra de Deus diz isso. E, né? A gente tem vários outros exemplos aqui, né? Desde a palavra de Deus que vai dizer da trave no olho até o ditado popular que vai dizer que a gente senta em cima do, né, e não olha o do outro. Enfim, todos devemos levar cada um a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, isso aqui é para todos nós, hein? Como todo o resto. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí o verso 9 nos encoraja um pouco mais. Eu sei que tem horas que é difícil se manter firme, fazer o bem, responder com amor àqueles que maltratam, ou insistir em algo que às vezes a gente pensa que não dá resultado. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pequeno parênteses, aqui eu não estou acrescentando nada na palavra de Deus, mas é para que a gente tenha consciência. No tempo próprio colheremos. Só que o tempo próprio não é o que é próprio para nós, tá? E isso pega também muito forte em mim para falar para vocês aqui, porque muitas vezes a gente se questiona. Poxa, Senhor, e aí? Né? Não vou nem mais longe na questão, porque cada um tem as suas. Mas no tempo próprio de quem? No tempo próprio do Senhor. E de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para nós pode parecer muito tempo. Mas será que, como nós falamos anteriormente aqui, né, nas outras aulas,
Será que nós já somos maduros na fé o suficiente para receber aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos? Ou será que ainda somos crianças inaptas a receber a herança do Senhor? Então o tempo próprio é o dele, a hora que ele entende que estamos prontos e de acordo com o seu plano, colheremos, se não desanimarmos. Porque muitas vezes no decorrer da caminhada a gente se questiona, a gente não tem resposta para muita coisa e a gente desanima. Mas a palavra vai nos dizer numa outra ocasião também que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta hoje eu fazer uma oração muito bonita, até emocionado aqui, dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, Salvador, e me derramar em lágrimas aqui e tudo, e fazer um bom teatro. Mas amanhã vem uma dificuldade, vem outra, e eu não persisto até o fim. Qual é o fim? O fim é até o dia da nossa partida ou até a volta do nosso Senhor. Este é o fim. Não é o fim do nosso ânimo, não é o fim da nossa força, o fim do... Não. Então aquele que perseverar até o fim. E vamos colher no tempo próprio se não desanimarmos. Então a cada linha da palavra de Deus é muito importante que a gente leia, compreenda e reflita sobre isso. Né? Não é em todo lugar que é ensinado assim. Tá? Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Quem nunca se pegou pensando que o irmãozinho da igreja é meio difícil de engolir? Mas às vezes aquele que anda perto da nossa casa, o nosso vizinho, o nosso que nem conhece a palavra de Deus, mas ele é meio simpático. Então eu trato melhor ele do que o irmão em Cristo que vai para o mesmo destino, que tem a mesma casa, tem a mesma família. Esse às vezes é difícil de engolir. Esse às vezes, se bobear, a gente até fala mal. Mas o outro que nem conhece a palavra de Deus e é um pouquinho mais simpático, a gente trata muito melhor. Façamos atenção aos ensinos de Paulo. Ele era sábio. E aqui eu acredito que é um puxão de orelha dele para os Gálatas, porque ele fala assim, vejam, verso 11, com que letras grandes eu estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aqui ele está dizendo assim, olha, aqueles que estão mandando vocês fazerem isso aqui, ele se referia principalmente também aos fariseus, né, que colocavam fardos pesados ao povo, mas não cumpriam. E isso aqui, talvez, não com todos, mas vocês já tenham vivido isso, já tenham presenciado alguma cena assim. Colocam uma carga tão difícil sobre o povo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser fiel à casa com a qual você está congregando hoje, tem que ser um dizimista, ofertante e comprar tudo aquilo que a gente está te vendendo aqui, mas eles mesmos se eximem dessa responsabilidade. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quer dizer, eu vou fazer com que você faça algo, eu vou te induzir a fazer alguma coisa, para que eu diga que o mérito é de quem? Olha, fulano está se dando bem ali, a família foi salvo, isso, aquilo, mas fui eu que fiz. Olha, fulano, ciclano, beltrano saiu de tal dificuldade, ou está vindo na igreja, ou se converteu, mas eu ganhei a alma para Jesus. Quantos já não ouviram isso? Quantos já não viram situações assim? Esse texto nos ensina exatamente a respeito disso. Eu te coloco uma carga, eu te coloco uma obrigação, eu te
te imponho algo, mas depois que você faz, depois que você cumpre aquilo que está sendo proposto, é pro mérito meu. Olha, tá vendo aqui o que a igreja se tornou? Fui eu que fiz, eu que levantei, eu que dei frutos. E não é isso que Paulo ensina, minha gente. Aliás, ele é muito claro e contrário contra esse tipo de oportunismo, podemos chamar assim. Quanto a mim, verso 14, daí ele fecha o contexto aqui já sendo mais preciso possível ainda. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, o próprio Paulo, tendo ensinado tudo isso, e é mais uma vez onde eu digo que eu me identifico com ele, ele diz assim, que jamais, em o que quer que seja, uma palavra que seja desse estudo, que eu venha me gloriar, que não seja por me gloriar da cruz de Cristo. E se acontece o que quer que seja aqui que possa edificar vocês, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e obra do Espírito Santo que me permite estar aqui falando. Para que a gente caminhe para o final, dentro desse mesmo contexto e não perdendo o assunto que eu estava falando, eu quero voltar alguns dias nas mensagens do grupo e nos agradecimentos que todos vimos passar aí a respeito das aulas, a respeito do ensino, e muitos deles diretamente direcionado a mim. Como eu sempre digo, não vou cansar de dizer, eu agradeço imensamente do fundo do meu coração a cada um, mas eu reforço aqui a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato a vocês que reconhecem aquilo que nós fazemos aqui, eu e a minha casa, porque grande parte daquilo que eu faço aqui não seria possível sem a Dani do meu lado, né? Agradeço de coração a cada um as palavras trazidas, mas que o nosso olhar, que a nossa visão e a glória sejam para Cristo Jesus. E que o Espírito Santo continue atuando em nosso meio. E dessa forma eu peço mais uma vez ao Senhor que Ele me livre de toda e qualquer tentação, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a partir do momento que começamos talvez a ser vistos dessa forma, por vocês mesmos do grupo, e principalmente pelo inimigo que nos vê da mesma forma, não é difícil sobrevir sobre nós a tentação ou qualquer pedra de tropeço para nos fazer cair. E ainda assim eu digo a vocês que o Senhor é bem capaz de permitir isso quando a soberba sobe ao coração. Para dizer assim, olha, aquele a quem vocês estavam olhando, não é para prestar atenção nele não. Então eu permito que ele caia, que ele saia do caminho, para que não se interponha entre vocês e o Senhor. Então essas são as minhas palavras. De gratidão, mas de reconhecimento que se não fosse a misericórdia do Senhor, aqui eu não poderia estar. Em nome de Jesus. Relembrando isso, trago à memória o sacrifício do Senhor naquela cruz. Volto a alguns capítulos, alguns livros atrás, a 1 Coríntios capítulo 11, para que a gente possa trazer à memória o sacrifício do nosso Senhor naquela cruz, participando então assim da ceia do Senhor.